Então, gente, sejam bem-vindos a mais essa edição da Jornada Médica e Metodologia Biográfica. É a sexta edição da Jornada Médica e Metodologia Biográfica. E a gente tem como tema central dessa jornada médica a reencarnação. Ou seja, estaremos discutindo a reencarnação como uma questão médica e uma questão psicoterapêutica. E a gente vai contar, né, com a participação do médico antroposófico, do Dr. Wesley Aragão de Moraes. Sei que alguns já o conhecem, outros ainda não. O Dr. Wesley é um dos pioneiros da medicina antroposófica no Brasil, autor de vários livros sobre antroposofia, medicina antroposófica e temas afins a essa área. Né? E ele vai dar início à nossa jornada aqui, ministrando a palestra sobre reencarnação e suas leis. Né? Lembrando, para quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Dr. Wesley, indico o livro Medicina Antroposófica, o Novo Paradigma para o Século XXI. Tem um livro também, Resiliência e Autocultivo, é um livro também muito interessante sobre salutogênese salutogênese e autocultivo. Um livro bem interessante sobre o tema da salutogênese, da resiliência como um todo. O livro Alma Brasileira, também um estudo sobre as características culturais, anímicas e culturais do povo brasileiro, sob um olhar ampliado pela antroposofia também. Então, doutor Wesley, seja bem-vindo, uma boa noite. Vou, então, dar a palavra a você para iniciar a nossa jornada médica, por favor. Obrigado, Luca. Então, boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? A altura? Está dando para Então, ouvir tá bom. bem. Eu estou ouvindo uma ressonância, eu falo, parece que a minha voz está repetindo, mas deve ser só eu aqui, então. Bom, então, é, o, o nosso tema, ele é baseado principalmente naquilo que o Rudolf Steiner fala, né, mas eu também tenho outras fontes que me parece que não contradizem o que o Steiner fala, né? Uma outra fonte que eu gosto muito, que eu vou falar vou citar algumas vezes, né, o trabalho dessa pessoa, é uma hipnoterapeuta americana que já é falecida, né? O auge da carreira dela foi nos anos 70, 80, não sei se alguém aí já ouviu falar. O nome dela é Dolores Cannon. Depois eu conto a história dela no momento oportuno, e ela, de uma forma, trabalhando com regressão a vidas passadas, ela tinha uma cabeça muito organizada, então ela foi catalogando tudo que as pessoas relatavam e compondo um quadro histórico por épocas, como se fossem tendências da reencarnação que aconteciam e que os pacientes dela revelavam. Então, ela fez algumas descobertas por um outro método que não do Steiner. Quando o Rudolf Steiner fala de reencarnação, ele fala a partir da clarividência, do caminho do iniciado. Ela fala da experimentação mais científica, a partir da experiência de regressão hipnótica, né? E uma coisa interessante no trabalho dela é que ela ia atrás, né, daquilo que a pessoa falava, né, para tentar, até onde for possível, comprovar aquilo que era revelado pelos pacientes dela, né? Não só em termos pessoais, mas em termos de lugares, de épocas, de acontecimentos históricos. Então, ela fez uma série de descobertas, né, que acabam não tendo nada a ver com a reencarnação do paciente dela, mas tem a ver com a época que aquela pessoa viveu, com contexto histórico, contexto cultural, etc. Então, é um trabalho muito interessante o dela. Não tem livros em português, mas ela tem um site ainda, tem mais de um site. Depois, quem quiser, eu repasso. Então, eu descobri a Dolores Cannon, né, e para mim foi assim uma das fontes, né,
além dela e do Stein, tem outras também, desse conhecimento sobre reencarnação. Então, a primeira coisa importante se dizer, indo no Steiner, né, é que o Steiner falava de vários tipos de enfoque da reencarnação. Então, ele chamava, por exemplo, um tipo de enfoque de é, é, karma interno, ou a reencarnação no contexto interno da pessoa, porque ele via reencarnação e karma como coisas inseparáveis. Já a Dolores Cannon, ela vê outras motivações para uma pessoa reencarnar que não o karma. Isso é bem original, né? Porque o que a gente aprende do Stein é assim, que a gente reencarna por conta de leis kármicas. Ela descobriu que nem sempre, que podem haver outras razões, né, não kármicas para uma pessoa reencarnar. Isso é uma descoberta fantástica do ponto de vista desse conhecimento. Mas então o Steiner, muitas vezes quando ele fala de reencarnação, ele está falando de karma e vice-versa. Então ele chama de reencarnação no contexto externo, ou karma externo, e reencarnação no contexto interno, ou karma interno. O que é isso? Então ele chama de contexto externo quando a pessoa reencarna, quando nós todos reencarnamos, para passarmos por situações, encontrar pessoas, sofrermos desafios, né? Derrotas, vitórias, dores, alegrias, a partir daquilo que a gente vivencia no mundo em que a gente nasceu, no país, na cidade, na época. Então, aquilo, nós, individualmente, em relação ao mundo externo. Então, isso também é uma escolha reencarnatória. Então, nós escolhemos nascer em determinada época, em determinada família, em determinado lugar, escolhemos encontrar determinadas pessoas, passar por determinadas situações. Embora nem todas as pessoas, nem todas as situações, nem todos os lugares que nós venhamos a conhecer foram escolhas, porque senão a gente não teria liberdade nenhuma, tudo seria predeterminado, né? Mas, assim, existe uma expressão que eu gosto muito de alguns ocultistas, assim, quando a gente fala de reencarnação, a gente tem pontos fixos e pontos soltos. Então, quando a gente reencarna, a gente escolhe, antes de encarnar, os pontos fixos, aquilo que a gente teria que encontrar e passar por aquilo. Aquilo é fixo, né? Nós pedimos por aquilo e aquilo nos foi concedido pelo universo, vamos dizer assim, e aquilo vai acontecer, né? Apesar de que existe possibilidade de a gente, durante a existência, isso já é uma outra descoberta da Dolores Cannon, né? Não uma descoberta, porque o Steiner fala isso também, mas assim, um enfoque dela. A gente pode mudar algumas coisas que eram fixas, mesmo sendo fixas, a gente pode desistir, mudar, piorar, geralmente a gente faz isso, piorar ou melhorar. Então, esse é o contexto externo da reencarnação. E existe um contexto interno do karma e da reencarnação que eu vou falar mais amanhã, que é o seguinte: a nossa vida externa, na vida anterior, aquilo que nós vivenciamos no meio, nos encontros, nos desencontros, como nós reagimos emocionalmente a tudo aquilo que nós vivemos numa vida ou em outras vidas anteriores, quando nós nascemos nessa vida, isso é internalizado, isso se torna orgânico em nós. Então, nós trazemos tendências orgânicas, salutares ou patológicas, que são a materialização da nossa vida externa na vida anterior, ou nas vidas anteriores. Aquilo que era externo se torna interno. E a gente poderia dizer de outra forma que aquilo que era interno na vida anterior, os nossos anseios, nossos sentimentos, nessa vida se tornam externos. Deu para entender isso até aí?
Uma das coisas que a Dolores Cannon descobriu, né, e que o Steiner já sabia, infelizmente eu acho que ela não conhecia o Steiner, senão eu teria ido muito mais longe, é que quando a gente encarna, existe uma, não vou dizer uma lei, mas assim uma tendência, um princípio chamado pela Dolores Cannon de inversão. Inversão é o seguinte: a gente procura o contrário daquilo que a gente viveu. Isso é uma inversão. A outra inversão, a gente vive o contrário, a gente vive o papel contrário daquele papel que a gente viveu antes. A gente inverte tudo. Um exemplo simples, né? O Steiner diz assim: o karma do homem é a mulher, o karma da mulher é o homem. Então, se vocês imaginarem aquele sujeito bem machão, bem grosso, machão, né? Que para ele mulher é objeto, na próxima vida provavelmente ele vai nascer mulher. E aquela mulher bem feminina, que você vê uma barata, desmaia, né? Que é toda delicada, toda feminina, na próxima vida ela nascerá homem. Por quê? Como castigo, não. O espírito que nós somos quer passar por experiências diversas. O espírito não quer seguir a eternidade numa mesma linha existencial, porque senão ele não aprenderia. O espírito, o espírito que nós somos é diferente dessa nossa alma egóica que nós estamos, que nós somos, nos tornamos aqui na Terra, né? Se perguntar à maioria das pessoas assim, que você gostaria de ser na próxima vida? Onde você gostaria de nascer? Com quem você gostaria? Que família? Muitas pessoas falam, eu gostaria de nascer filha do mesmo pai, no mesmo país, né? E ter as mesmas oportunidades, só que dando certo, só que da próxima vez dando certo. Provavelmente não é o que vai acontecer. Você vai nascer em outro país, em outra família, vai ter outra cor de pele, outro gênero, porque você, que é um ego encarnado, você tem essa tendência, é uma tendência do ego encarnado, querer permanecer repetindo eternamente, por isso que muita gente tem esse anseio que você vê em filmes, né, da vida eterna. A pessoa quer ser a mesma coisa 500, 200, 1000 anos. Né? Tem até gente que acha que descobriu aí um segredo biológico de modificar os genes, né, e quem sabe congelar o corpo, fazer um transplante de cérebro, para que aquela mesma encarnação, continue viva durante 100, 200, 300 coisas. Isso era a pior coisa que pode acontecer. Nesse sentido, pro ego não é agradável a ideia da morte, mas pro eu é ótimo, porque é uma chance de refazer de novo, de outra forma, de outra maneira, e ter novos aprendizados. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender sobre a reencarnação, para a gente entender a reencarnação. Não é você mesmo, como você é, que vai voltar a viver na Terra. É outra pessoa, outra maneira de pensar, outra aparência, né, que virá a nova vida, e outra, e outra, e outra. Não é a mesma pessoa. Isso seria o pior que poderia acontecer. Significa que você não aprendeu nada, que você está parado no mesmo ponto, né? Então a gente tem que pensar em reencarnação a partir daquela imagem que o filósofo grego Heráclito de Éfeso, né? Ele disse uma vez, alguém anotou, que quando você mergulha os pés na água de um rio, a água não é a mesma, né? E nem os pés são os mesmos, na verdade. Quando você mergulhar os pés na água, aquela água que molhou o seu pé primeiro já passou. É uma outra água que está molhando. A reencarnação é um processo dinâmico, que o espírito ele é dinâmico. O ego encarnado ele tem uma tendência estática, a querer ficar parado. Por quê? Por que ele quer ficar parado? Porque ele é apegado. Então, o ego encarnado ele pensa assim: se eu não estiver mais aqui, eu vou perder tudo isso que eu sou, que eu tenho, que eu conquistei. E ele pode ficar vamos dizer assim, paralisado na sua evolução se tiver esse apego.
O espírito, ele quer se movimentar, ele quer mudar, ele quer evoluir, ele quer passar por experiências diversas, ele quer experimentar, porque existe no espírito que nós somos um instinto nato, né? Uma disposição que o nosso ego não percebe, é muito inconsciente, está lá no espírito que nós somos, no nosso alguma parte obscura da nossa consciência, né, que o ego comum não alcança normalmente, de querer fazer uma caminhada em direção à divindade. E essa caminhada é um aprendizado. E esse aprendizado, ele se dá através da reencarnação. Uma das formas, a principal forma, é a reencarnação. Então, é, esse processo de aprendizado, ele requer lições diferentes. Imagina que você entrasse numa escola, quando você fosse criança, e só tivesse aula de geografia, né? Só tem professor de geografia no primeiro ano, todas as aulas são de geografia. No segundo ano, geografia. Não tem matemática, não tem português, não tem história, não tem mais nada. Então, talvez você chegasse lá na universidade e fosse um geógrafo, mas você não saberia mais nada. Aliás, isso acontece muito hoje em dia, né? O especialista em microcoisas que não sabe nem amarrar o sapato, o super especialista. Então, a última coisa que o nosso espírito quer ser é um super especialista em alguma coisa. Ele quer experimentar de tudo. Um outro exemplo sobre esse enfoque, né, da multiplicidade de experiências, a necessidade, são aquelas coisas que a gente chama de talentos natos, né? Então, muita gente pensa assim, um menino de 4 anos, ele sabe tocar piano, ele sabe tocar Mozart, sem partitura, ele toca a Sonata ao Luar de Beethoven de ouvido, né? O outro toca violino com 3 anos de idade, então na próxima, provavelmente, na vida anterior, eles foram músicos. O Steiner fala o seguinte, existe uma dualidade entre o processo de reencarnação, que acontece com o espírito, né? Quem reencarna é o espírito, e um processo embaixo que é a genética. Então, a genética também ela é dinâmica, mas ela flui como, vamos dizer assim, uma serpente, né? Por isso que uma imagem da genética é a serpente, ela flui sobre a terra, né? E uma imagem do espírito é a águia. Então, imagina a águia e a serpente. Nós somos uma parte águia, e quando nós estamos na terra, águia e serpente. Então, quando nós nascemos, nós escolhemos a serpente, quer dizer, escolhemos a genética que vai favorecer as experiências que nós queremos ou precisamos passar, escolhemos por passar. Então, se existe numa família um gênio musical, por exemplo, né, o Steiner diz assim, provavelmente, se você procurar, você vai achar nos ancestrais, fisicamente falando, né, na genética daquela pessoa, nem sempre, muitas vezes, os ancestrais físicos são os parentes espirituais. Depois eu vou falar disso, a nossa família cósmica, né? Muitas pessoas estão falando isso. A gente tem uma família cósmica e uma família terrena. Muitas vezes, a família terrena é uma parte da família cósmica, mas muitas vezes não, outras vezes sim, depende. Então, se você vai encontrar naquela família em que tem uma criança que é gênio musical, ou algum músico na ancestralidade, ou você vai encontrar algum matemático, alguém que é um gênio em matemática, porque a matemática e a música são metamorfoses do mesmo dom. O músico, ele é um matemático que expressa matemática através de notas musicais. O matemático é um músico que expressa, através de números, as combinações musicais.